Olá, amigo do canal do Maromo, tudo bem com você? Ok, vamos a mais uma aula do VBA Excel. A aula passada apresentamos o ambiente, todo o ambiente VBA. Entramos no Excel, teclamos Alt F11, carregou-se a janela do VBA e lá eu apresentei para vocês os objetos do ambiente de programação VBA. No entanto, não criamos nada. Hoje começamos a realizar essas atividades e, para isso, vamos resgatar só alguns assuntos. Os procedimentos e as funções que falamos na primeira aula. Agora, colocaremos um foco apresentando a utilização de dados, ou seja, dados que o usuário pode fornecer ou dados a partir de cálculo realizado. Esses tipos de dados que trabalhamos são alguma combinação de informação que uma posição de memória no computador ela armazena ou pode armazenar. No VBA temos dois tipos, né? As constantes e as variáveis. Depois eu vou falar um pouco também sobre o escopo de variáveis, ou seja, qual é o alcance de uma determinada variável. Para isso eu gostaria que você já tivesse o Excel carregado. Eu vou alternar para o Excel aqui e começaremos a realizar as atividades. Fique à vontade, dê um pause, preste atenção na gravação, execute, sinta-se à vontade, ou depois assista novamente, ok? E não esquece lá no final, dá uma ajuda pra gente aí, compartilhando o vídeo, se você gostou, é claro, dá um likezinho, clica lá embaixo no like, aí você está contribuindo pra gente aqui no canal. Um vídeo aqui não é nada profissional, a ideia é compartilhar conhecimento. E você pode ajudar também compartilhando esse vídeo, ok? Então vamos lá. Vamos para o Excel agora. Carregando o Excel. Ok, no Excel, a tecla Alt F11, ela carrega o ambiente do VBA. No VBA, quando eu dou um duplo clique sobre o objeto Plan1, ele abre aqui a janela de código, como eu mostrei na aula passada. Essa palavra Option Explicit, ela faz com que a declaração de variável seja obrigatória. No entanto, o seu pode estar assim. Para que isso não aconteça, ou seja, você seja obrigado a declarar as variáveis, vem aqui no menu Ferramentas, Opções, e aqui na guia Editor, observe que a sua deve estar desmarcada, porque por padrão ela vem desmarcada. Caso ela esteja, é só você marcar, dar um OK. Tudo bem? Fechando a janela, um duplo clique na planilha, o seu, como eu apaguei, não apareceu, mas o seu já deve aparecer a palavra Option Explicit. Ok? Estou escrevendo novamente. Muito bem. Vamos criar um procedimento. Subexemplo, exemplo 1, abre e fecha parênteses. Após teclar um Enter, ele já coloca o final do procedimento, o endSub. Normalmente, quando começamos um código, a gente tecla um tabzinho aqui para identar o código, ou seja, não ficar tudo alinhado junto ao sub e endsub. Vou colocar um comentário que quando executado, ele vai ser ignorado pelo VBA, ou seja, pelo interpretador do VBA. É só você colocar uma aspa simples e colocar o comentário que quiser. Comentário. Como declarar uma variável local. Pois bem, para declarar uma variável local, usamos a palavra reservada din. Vou escrever aqui então din. Em seguida, coloca-se o nome desejado para a variável. Por exemplo, colocarei a palavra nome. Em seguida, eu defino qual é o tipo de informação que nome conterá. Pois bem, eu vou colocar uma tabelinha para você aqui, logo após fazer essa declaração, com os tipos possíveis que você pode colocar em VBA ou declarar em VBA. Então aqui, de nome as string. Ok. Então se eu quiser atribuir um nome para a pessoa,
eu posso colocar nome igual, escrever entre aspas o nome desejado. Por exemplo, colocar o meu, Maromo. Ou seja, ao executar esse exemplo 1, eu declarei uma variável de nome, no formato string, ou seja, comporta textos, e atribuí a essa variável a palavra Maromo. Ou seja, a variável nome recebe a palavra que está ao lado direito, que é Maromo. Para você ver uma mensagem na tela apresentando o nome do usuário, eu vou colocar aqui uma função de saída, que é o MessageBox ou MSGBox. Só você escrever MSGBox e em seguida coloque a variável que você quer apresentar. Para executar, você vai dar um clique nesse botão, Executar procedimento. Clicando no botão, observe o resultado em tela, Microsoft Excel Maromo, na caixa de mensagem, o texto Maromo. Vou dar um clique aqui no OK. E nesse momento vimos então como declarar uma variável do tipo string. Professor, afinal de contas, quais são os tipos de variáveis que eu posso declarar? Isso um aluno poderia perguntar. Pois bem, para números, temos byte, integer e long. Isso são números inteiros. O que muda aqui? Muda que um byte ele vai ter uma faixa que ocupa entre 0 e 255, porque ele ocupa apenas um byte. Então, um byte 8 bits, começando em 0, 255 seria o valor máximo em decimal que ele alcançaria. Então, se eu quero colocar a idade de uma pessoa, por exemplo, eu posso declarar como byte, porque não vai ter nenhuma idade que passe 255. Entretanto, é uma economia muito pequena para ser feita em um software dentro de uma planilha eletrônica. Se eu uso um integer, ele ocupa um byte a mais, 2 bytes, resolve a maioria dos meus problemas. Mas uma faixa de dado maior que o dado 32.000, por favor, utilize o tipo long, ou seja, se eu criar uma variável do tipo idade, como falei, posso colocar byte. Não tem sentido eu colocar uma idade de alguém como 300. Mas e se eu colocar, o que acontece, professor? Ao executar isso aqui, ele vai mostrar novamente o nome e a hora que ele passar por essa linha, ele vai fazer uma execução sequencial. A hora que ele passar por essa linha, ele vai apontar um erro na memória para mim, um erro conhecido como overflow. Então, observe bem. Maromo, dei um OK, observa bem. Erro em tempo de execução, erro número 6, estouro, ou overflow, né? Esse seria o estouro que eu causei. Eu ultrapassei o limite, que seria até 255. Ok, vou colocar o message box aqui, idade, né? Imagine alguém com 255 anos. Então é suficiente uma variável byte para colocarmos uma idade. Ok, na execução 255. Ok, professor, mas é muita coisa, é muita informação para guardar. A gente acaba se habituando, porque a maior parte do tempo as nossas variáveis numéricas do tipo inteiras, né, sem casa decimal, nós estamos aqui entre o integer e o long. Então o integer vai até a faixa de 32.767. Então integer, se eu colocar aqui como inteiro, não idade, mas vamos colocar aqui a variável valor, as integer, e colocar aqui valor igual a 32.768, ao executarmos, estouro 32.767, ao executarmos, não ocorreu estouro. Obviamente, eu não mostrei aqui o valor da variável. Observe, 32.767. Tudo bem? Ou seja, se você tiver um valor em um determinado programa que vai, em termos de números inteiros, ultrapassar essa faixa, você vai declarar como long. Bom, resolvemos os dados do tipo inteiros, ok? E para os números com ponto flutuante? Para números reais, temos o double, vamos colocar o single, que é uma faixa menor, o double, uma faixa maior,
Para financeiro, sempre utilize um tipo próprio, chamado currency, ou seja, moeda. Quando você for trabalhar, por exemplo, uma planilha, normalmente a gente está trabalhando com dados, e esses dados podem referir-se a quantias financeiras, então utilize a variável currency. Por exemplo, Jim, salário as currency. E eu aplico aqui um salário igual a 34.890,98. Nossa, que bom salário, hein? Gostei desse salário. Apresentando MSG Box, salário. Então, ao executarmos, mostraria a frase, a palavra maromo, o valor 32.767 e o salário 34.89098. Vamos lá então. 32.767 e 34.890,98. Lembrando que para separar o decimal, nós colocamos ponto, né? No inglês, para separar decimal não é a vírgula, e sim um ponto. Ok? Bom, aqui apresentamos então os tipos. Para texto, o string. Para inteiros, byte e integer long. Para os reais temos single, double e currency. O single ocupa uma faixa menor. O double uma faixa maior que o single. E o currency especificamente para você trabalhar com dados financeiros. Tudo bem? Ok. Também podemos declarar variáveis booleanas. Para variáveis booleanos, ou seja, do tipo verdadeiro ou falso. Vou criar uma variável aqui. Jim solteiro as boolean. Basicamente, eu quero atribuir à variável solteiro verdadeiro ou falso. Solteiro verdadeiro ou solteiro falso. Então, solteiro recebe true. Se eu exibir isso, ele vai mostrar em português para mim na saída para o usuário, porque está configurado a utilização em português, a palavra verdadeiro. Então, os mesmos valores, maromo, 32.767, 34.890 e verdadeiro. Ok. Ainda temos outras variáveis que não são tão comuns. Essas variáveis, ao longo das futuras aulas, mostrarei para vocês, que seria o tipo definido para o usuário e o tipo objeto. Além disso, temos o tipo variant, que essa expressão option explicit faz com que eu não esqueça de declarar uma variável, senão o VBA aplicaria para mim um tipo variant, que ele ocupa entre 16 e 22 bytes para uma variável. Imagina uma variável que poderia ocupar 1 byte, ocupando 22 vezes mais, ou 16 vezes mais. Então é importante que a gente se atente à declaração destes dados, ok? Bom, vamos dar por encerrado esse exemplo. Vamos embaixo aqui escrever um novo procedimento, tudo bem? Um procedimento 2, exemplo 2. Ok, exemplo 1 e exemplo 2 agora. Então temos aqui em cima o exemplo 1 e embaixo o exemplo 2. Esse exemplo 2, eu gostaria de digitar a entrada, ou seja, solicitar ao usuário que ele digitasse a entrada. Fornecesse, por exemplo, o nome do usuário. Então teria que declarar a variável. Observa que o contexto da variável, ela nasce e morre dentro de um procedimento. Ou seja, essa variável nome, ela só funciona dentro da execução deste procedimento. Estou criando um outro procedimento, essa variável dentro, ela é o que nós chamamos de local. Então, essa variável nome é outra variável nome definida dentro do procedimento exemplo 2. Ok? Então, aqui nome as string, pedindo para que o usuário entre com a informação. Vou usar a caixa de mensagem input box. E aqui eu vou colocar uma frase onde aparece prompt. Essa frase é a frase que vai aparecer na minha caixinha de entrada, que seria digite seu nome completo.
e em seguida vou exibir a saída, que seria o nome completo da pessoa. Para executar, certifique que o seu cursor está intermitente, piscando, dentro do exemplo 2, desculpa, e execute. Ao executar, observe bem a caixinha, digite seu nome completo. Então vamos lá. Marcos Moraes, cliquei no OK e ele exibiu o nome completo. Então é assim que eu faria para receber também os demais dados. Digite o salário, digite verdadeiro para solteiro, por hora. Vamos nos ater a essa forma, tudo bem? Vou alternar para a janela de apresentação para exibir para vocês mais alguns slides e comentar um pouquinho sobre o Message Box e o Input Box, ok? Muito bem. Falamos então sobre constantes e variáveis. Sobre constantes e variáveis, é importante a gente frisar que as constantes não alteram o valor e as variáveis elas podem modificar o valor ao longo da execução. Não definimos ainda nenhuma constante. Daqui a pouquinho a gente faz isso. A cláusula DIN, então, ela serve para você declarar uma variável, a palavra option explicit para requerer que essa declaração seja feita, porque não é aconselhável você não declarar. Então, a não declaração é um tipo de prática desaconselhável. O option explicit, como falei, podemos ir na ferramenta opções, aqui está em inglês, e selecionarmos a, então, requerer declaração de variável, né? Ou simplesmente em cada módulo escrever a palavra option explicit, a frase option explicit. Bom, vamos definir e usar mais algumas variáveis como exemplo e usar a função input_box com mais recursos e em seguida também o message_box com mais recursos. Por fim, nós encerraremos essa aula. Vamos à apresentação. Desculpa. A janela sendo exibida. Essa janela, eu gostaria de fazer algumas modificações. Por exemplo, esse input box, eu vou fazer uma sutil modificação nele. Quando eu comecei a digitar o input box, eu fiz assim. Input box, abre o parênteses, aqui nós colocaremos a frase, digite seu nome. Aqui eu colocarei assim, no título da janela, nome completo do cliente. Tudo bem? Default não coloco nada e vou colocar ele na posição 0, 0, ou seja, 0 para X e 0 para Y, a janela ela aparecerá aqui no canto superior esquerdo. Então são algumas opções que nós temos aqui no Input Box. Depois o Message Box também faria a mesma coisa. Message Box, vírgula. Eu quero que ele apresente o botão OK. Então, somente o botão OK, mais uma janelinha, um desenho que seria uma informação. Então, coloquei aqui as constantes, uso de constantes. Constantes do sistema, do VBA. Representa o botão OK e representa o desenho de informação. E aqui vou colocar o título da janela. Nome do cliente. Então, ao executar, observe. Executando. Digite seu nome. Olha aqui no título da janela, nome completo do cliente. Tudo bem, gente? Aqui e aqui. Aqui ele espera que você entre com o nome. Em seguida, clicaremos no OK. Tudo bem? Então, vamos lá. Nome completo, Marcos Moraes, né? E vamos clicar no OK. Observe o resultado. VB OK Only, só o botão OK. VB Information, aparecerá esse desenho e aqui o nome do cliente e aqui o título da janela. Então melhoramos a apresentação da janela. Eu gostaria de mostrar para vocês que isso aqui ela possui um valor. Se eu colocar 0, isso aqui é o botão OK. Então 0 mais VB Information ele trará também aquele mesmo resultado. Vou colocar só Marcos agora, OK. Observa o mesmo resultado, o izinho aqui.
e o 0 representa o botão OK. Há uma tabela onde nós apresentamos esses valores, mas eu prefiro que vocês utilizem a palavra VB, dá um Ctrl espaço, aperta a tecla Ctrl espaço, a barra de espaço, e observe as opções que você tem. Então, OK Only mais VB Information. Então, nós teremos o botão OK e o VB Information, que seria o outro ícone, né? O ícone de informação. Olha um outro exemplo aqui. Colocarei aqui teste para o prompt, que seria a mensagem que se apresenta. Como botão eu colocarei sim e não, VB yes, no, mais um question, VB question, que seria uma pergunta. Então aqui no lugar de teste eu poderia fazer uma pergunta. É casado? E ele mostraria para mim o botão sim e não. E aqui eu coloquei pergunta no título da janela e encerrei. Observe o segundo resultado. Vou comentar essas linhas para que ele não execute novamente. Uma aspa simples, não irá executar, só irá executar essa linha. Então, clicando sobre o botão de execução, é casado, sim ou não. Por hora, não tratarei o retorno desses botões. Pessoal, espero que vocês tenham gostado realmente dessa aula e assistam as demais. A próxima aula continuarei com o uso de variáveis, declaração de variáveis, e já entrarei em estruturas de decisão, que seriam as perguntas. Se ele responde sim para o casado, o que eu faço? Sim para o solteiro, o que eu faço? Se ele responde não, o que eu faço? Tratar esses botões por meio de operações lógicas. Então, o que falta aprender aqui? Os operadores lógicos e relacionais antes de começarmos a trabalhar as estruturas condicionais. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Muito obrigado e até a próxima. Não esquece, dá um cliquezinho lá embaixo no joinha e compartilhe o vídeo para os seus amigos. Obrigado.